interessante. Então vamos lá, o que nós vemos aqui, né? Aqui vemos muitos desafios e milagres que nos fazem refletir muito, sempre, né? Todos os capítulos que nós estamos aqui aprendendo nos traz muitas e muitas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e hoje não vai ser diferente. Então aqui nós vemos, nesse capítulo 17, um teste de fé e paciência, né? E esse teste de fé e paciência é o que nos conduz diariamente, né? Diariamente nós, eu, você, nós temos testes de fé e paciência, né? O quanto que nós cremos que, independente de qualquer situação, sairemos delas vitoriosos, e quanto que nós temos que ser pacientes para aguentar muitas coisas na vida, porque o tempo não é nosso, né? É tudo no tempo de Deus. Muitas vezes Deus está trabalhando em nossa vida da melhor maneira possível, enquanto nós estamos reclamando, sendo que Ele está nos preparando para algo muito maior do que nós imaginamos, certo? E logo no começo, né, mais uma vez vemos o povo murmurando, reclamando por falta de água. Daí vem a ingratidão, vem a fraqueza espiritual. Por que eu falo ingratidão? Óbvio que não é fácil. Imagina lá no deserto, aquele calor imenso, faltando água, todo mundo com sede. É inevitável que nós, humanos, começamos a sofrer com isso, e a primeira reação nossa é o quê? A murmuração, a reclamação, o enfraquecimento da fé, esquecer de tudo que nós já passamos, tudo quanto que Deus já agiu na nossa vida positivamente, e pensar só naquele momento. E aquele momento nos faz muitas vezes ser ingratos, nos faz muitas vezes pecar, porque nós podemos estar firmes ali, fitos, focados no Senhor. Daí durante um deserto que nós estamos passando uma dificuldade, nós buscamos atalhos, às vezes caminhos errados, por conta da falta da fé e confiança em Deus, tá? Então isso é um detalhe importante. Então, lendo aqui o início, que fala assim, né? Toda a comunidade de Israel partiu do deserto, de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram. Aqui ele fala assim, e não é que pediram a Moisés. Você pode fazer por nós aí? Não tem como nós entrarmos aqui tudo em oração, para que Deus entre com uma providência, assim como Ele sempre fez, né? Olha como é diferente. Só que em meio ao caos, em meio à ira, ele fala assim, aí exigiram de Moisés, dê-nos águas para beber, dê-nos água para beber. Então imagina aquela multidão exigindo e ameaçando Moisés. Por que eu falo ameaçando? Porque é que nós vamos ver que ele clama, temendo ser até apedrejado pelo povo. E olha que absurdo, né? Se a gente parar para pensar. Ao invés de ele ter uma conversa, e o que podemos fazer, hein, Moisés? Vamos clamar a Deus todos juntos, unidos, para que Deus entre em provisão mais uma vez, como ele fez das outras vezes. Nós confiamos nele, né? Não poderia ser assim? Mas vamos lá, aqui vem a história. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Né? Então imagina a indignação de Moisés. Por que vocês vêm aqui de novo reclamar? Por que vocês estão colocando Deus à prova novamente por tudo que ele já fez por vocês? Calma, né? É mais ou menos isso que ele está falando. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que nos tirou do Egito? Para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e os nossos rebanhos? Né? Então imagina, ali eu entendo aqui, ao ler esse capítulo, que existia uma discussão, né? E não é uma pessoa contra Moisés, né? Várias, talvez milhares. Por que tiraram nós do Egito? Para nos matar aqui de sede? Visto que já durante meses, desde lá do Egito, as 10 pragas, só milagres acontecendo para a libertação do povo, e o povo sendo ingrato, certo? E daí, o próximo passo, Moisés vem, o que ele faz? Ele clama ao Senhor, temendo ser apedrejado, ou seja, ele entra em ação. Lembra que eu comentei que nós devemos estar em ação
para que Deus entre com a sua reação, com a sua providência. Não adianta eu só ajoelhar e orar e não agir, né? Hoje nós estamos falando muito disso, né? Nós devemos estar em ação, em movimento, para que Deus sempre entre com reação. E aqui existem muitas provas bíblicas que Deus sempre ele deseja que nós agirmos de alguma forma para que ele veja a nossa atitude, a nosso coração, a nossa real vontade, genuína vontade, para que ele reaja diante das nossas ações, né? Então, Moisés clama ao Senhor: que farei com este povo, ó Senhor? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o seu povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e de Beribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Né? Então você vê que esse trechinho aqui é bem forte, né? Que o povo colocou Deus à prova. Mas assim, ao clamor de Moisés, nós vemos que Deus, mais uma vez, entrou, reagiu ao seu clamor, e mais uma vez, Deus não poderia fazer assim, viu? Que haja água, que comece ali daquelas rochas, uma cachoeira, né? Só que não, Deus ele dá a ordem a Moisés, viu? Pegue o seu cajado, pegue a sua vara, o mesmo que você feriu o Nilo, e bata na rocha, ou seja, haja, entre em ação. Ele vai lá e bate, ou seja, um homem e instrumento usado por Deus, aos olhos de quem? Das autoridades de Israel. Você viu que ele pede para as autoridades estar junto? Você acha que isso é por acaso? É para que todos vejam esse milagre, o instrumento, né, que era Moisés, sendo usado, batendo na rocha, né, seguindo a ordem de Deus, e dali jorrando água. Para quê? Para que as autoridades depois repassem isso, né? Ela testemunhe realmente aquele milagre. Fala, viu? Olha o que aconteceu lá em cima. Deus está conosco, né? Então, tudo existe um propósito, tudo existe um porquê, tudo existe um porém. Nós devemos estar sempre atentos a isso. E vamos lá. E depois, né, vemos também aqui um cenário de batalhas, né? Os amalequitas atacam os israelitas de surpresa. E daí, a pedido de Moisés, né, já dando um resumo aqui geral, Josué lidera a batalha e Moisés sobe ao monte, né? Então aqui diz que Moisés sobe ao monte junto com Arão e Hur para interceder. Enquanto eles estão em batalha, o que Moisés está fazendo? Ele está com a mão erguida, um cajado erguido, clamando a Deus para que a batalha seja vencida. E olha que interessante o que a palavra nos traz. Enquanto ele estava com a mão erguida, os israelitas estavam vencendo. Quando ele baixava a mão, porque ele cansava, os seus braços cansavam, os amalequitas venciam. Então, olha esse trechinho, ó. Moisés mantinha, no 11, as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Olha, de arrepiar. Olha a intercessão. Enquanto uns estão agindo fisicamente, outros, né, que desejam, têm o mesmo objetivo, estão orando, intercedendo, mãos erguidas, orando. Imagina que ao perceber que quando Moisés baixava suas mãos, a batalha começava a ser perdida, amalequitas vencendo, daí junta de um lado, junta do outro, Arão e Hur, e ergue as mãos de Moisés. Tipo assim, ó, estou com você em oração. Vamos nos manter firmes para que essa batalha seja vencida. Então, olha a mensagem que esse versículo e que esse capítulo está nos trazendo. A importância de estarmos unidos em batalhas espirituais em nossas vidas. Então, trago um exemplo do nosso lar.
Muitas vezes algumas pessoas estão passando por uma dificuldade, uma batalha espiritual, um deserto em suas vidas. O quão importante é estarmos de mão erguidas e com pessoas que amamos ao nosso lado, juntos, orando por um só objetivo, né? Olha que maravilhoso que é refletir isso, refletir a nossa vida nesse momento. O quão importante é estarmos juntos em oração, intercedendo um pelo outro, intercedendo pelas batalhas dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos amados irmãos. Enquanto eles estão nas batalhas físicas e espirituais, nós estamos muitas vezes e podemos estar de mão erguidas dentro do nosso quarto ou em qualquer lugar, intercedendo junto com outros de mãos erguidas para que Deus ajude-nos, intervenham para que as batalhas das nossas vidas espirituais, físicas, emocionais sejam vencidas. Não? Então essa reflexão ela é muito maravilhosa. E o que nós vemos aqui, né, de reflexões do capítulo agora para a gente caminhar aqui para o nosso finalzinho, que eu fiz algumas anotações. Então, reflexões do capítulo. Número 1, é inevitável desertos em nossas vidas. Isso é ponto, isso nós falamos aqui diariamente. Então, é inevitável que passaremos por deserto. Nós não queremos, mas o dia a dia nos traz desafios. A cada dia um leão, né? Nós não falamos assim? Então, todos nós passamos por desafios e todos nós passamos por sede espiritual, né? Muitas vezes nós estamos sedentos, nós estamos dependendo, nós precisamos, nós estamos com sede, nós precisamos beber da água que salva, né? Nós precisamos nos alimentar do alimento que salva. E muitas vezes nós estamos passando por desafios e sede espiritual. Então, momentos assim nos levam à murmuração e queixa natural, né? Seres humanos. Então, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, agradecendo a Deus, ou muitas vezes até esquece de Deus, né? Que isso é um problema sério que nós devemos sempre estar atentos também. Só que em momentos difíceis e desertos, começamos a murmurar, começamos a nos queixar. Então, esse capítulo ele vem nos lembrar que devemos buscar a Deus acima de tudo, ao invés de reclamar. Lembra do significado da palavra reclamar? O que significa clamar? Clamar é pedir, né? Eu clamo a Deus, eu peço a Deus, eu estou grato a Deus. O reclamar é quando a gente clama duas vezes, eu reclamo. E o que geralmente a reclamação é o quê? Coisa ruim. É como minha vida dá tudo errado. Ou seja, eu já estou pedindo duas vezes. Ou seja, e eu faço isso constantemente, a minha boca está declarando, e aí vem o poder da palavra que nós falamos sempre, ela está proclamando e clamando e reclamando por coisas ruins. Minha vida não dá certo. Nada para mim acontece de forma adequada. Mas a minha esposa, mas meu marido, mas meu trabalho. Então, assim, você está clamando, você está pedindo para que isso aconteça constantemente. Olha a importância, e é bíblico isso, quando ele vem e fala da negatividade, que a gente tem que abolir isso da nossa vida. É positividade e gratidão acima de tudo, acima de qualquer circunstância, a todo momento. E nós devemos trabalhar nisso. É fácil? Não é, porque nós somos humanos, nós temos, muitas vezes, o emocional agindo na nossa vida. Por isso que a gente fala muito do domínio próprio. Para que a hora que nós formos reclamar, eu falo, não vou reclamar, porque poderia estar pior. Eu vou clamar pedindo para que Deus interceda aqui na minha vida e vou pedir para que outros amigos orem por mim para que eu saia dessa situação. Tá? Então é isso que nós devemos buscar. 2, provisão de água da rocha. O que isso nos traz? Nos lembra que Deus é a nossa fonte de sustento. Esta provisão nos mostra que não importa o quão desafiador seja a circunstância, Deus está conosco, pronto para reagir através das nossas ações. Tá? Então, a provisão da água da rocha nos lembra, né, que Deus é a nossa fonte de sustento. Número 3, a batalha contra os amalequitas. O que nos lembra? Nos lembra a guerra espiritual que enfrentamos no dia a dia. Ali eles estavam numa guerra, né, física, batalha. Enquanto isso, Moisés, com as suas mãos erguidas, junto com Arão e Ur, em oração,
em intercessão para que aquela batalha fosse vencida. Então, nos lembra que da guerra espiritual enfrentamos no dia a dia. Destaca a importância da oração e da coragem nas lutas espirituais. Devemos confiar e buscar intervenção de Deus. Quando a gente fala de coragem, olha a importância disso. Que ele destaca a importância da oração e da coragem nas lutas espirituais. Porque para lutar espiritualmente, precisamos ser fortes e corajosos, para que possamos enfrentar as batalhas de frente e pedir e clamar a Deus, e pedir também às pessoas que amamos que intercedam, de braços erguidos, de joelho no chão, para nossas vidas, né? Para que possamos sair daquele momento. E o número 4, podemos ser como Moisés, Josué e outros líderes, né? Que mostra aqui. Aqui é um exemplo, né, que nós devemos levar. Demonstrar coragem e confiança, levantar as mãos em oração e intercessão, sustentando uns aos outros nas batalhas espirituais que enfrentamos. Olha que lindo. Sustentando uns aos outros nas batalhas espirituais que enfrentamos. Assim nós devemos ser irmãos unidos. Amém? Resumo de tudo isso, né? Anotaçãozinha final aqui, ó. Resumo. Independente do desafio ou deserto que estamos passando, Deus está conosco, pronto para prover e reagir, pronto para proteger, pronto para nos guiar. Portanto, devemos confiar, buscar, orar e lembrar sempre que Deus está ao nosso lado. Nunca se esqueça disso. Amém? Espero que as reflexões do dia de hoje entrem e morem no seu coração, para que daqui em diante, no dia de hoje, nós já possamos usar isso ao nosso favor. Vamos orar e começar esse dia aí maravilhoso. Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, gratos por mais um dia. E assim faremos e falaremos todos os dias, ó Pai. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos mais um dia buscando um crescimento e um fortalecimento espiritual, para que possamos a cada dia, ó Pai, buscar sermos mais fortes em fé e também buscarmos, ó Pai, viver uma vida focados na eternidade, fazer o nosso melhor hoje, pensando na eternidade amanhã. Portanto, ó Pai, nos fortaleça a cada dia, nos dê força, nos dê coragem, nos dê um dia maravilhoso, que os desafios que vão aparecer em nossas vidas, ó Pai, nós estejamos preparados, fortes e corajosos para vencê-los e enfrentá-los, pois nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, meu Pai. Portanto, clamamos a Ti, ó Pai, que providencie tudo que for necessário para vencermos as batalhas espirituais, físicas e emocionais que aparecerem em nossas vidas no dia de hoje, ó Pai. Nós sabemos que é um dia de cada vez, que é uma batalha de cada vez que venceremos, ó Pai. Portanto, nos dê paciência, força, fé e coragem para vencer todas, confiando e colocando tudo sempre nas suas mãos, ó Pai. Obrigado sempre e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, se Deus quiser, até amanhã, com o capítulo 18, que também nos trará muitos ensinamentos. Amém? Que Deus abençoe, um grande beijo e até amanhã.